Olá, amados, Jesus é o nosso Senhor. Hoje nós vamos desfrutar do nosso alimento diário, na sexta-feira da semana 1. E a leitura de hoje tem por título O primogênito de toda a criação. E o versículo para lermos com oração está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que fala assim: Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ó Senhor Jesus. Na leitura de hoje, nós veremos, que Cristo, ele é o primogênito de toda a criação, como nós lemos ali em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso na versão King James, Então nós podemos perceber que Cristo, ele já estava com Deus, desde o início da criação, Quando se refere aqui nessa passagem a palavra, ele está se referindo a Cristo. E ali em Isaías, nós vemos, Isaías 57, versículo 15: Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que Deus, ele habita na eternidade. Deus, ele é a própria eternidade, mas também ele habita em nós. Ou seja, é esse mesmo Deus que estava no princípio, que no princípio criou todas as coisas, ele também se fez carne, e habita entre nós. Como nós podemos ver ali em João, João capítulo 1, versículo 14, que o Senhor, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ó Senhor Jesus. Então, amados, realmente o nosso Senhor, ele sendo Deus, mesmo ele sendo Deus, ele se fez homem e habitou entre nós, cheios de graça, de verdade. Ó, isso é maravilhoso, irmãos, muito maravilhoso. Aquele mesmo Deus que criou todas as coisas, que criou os céus, que criou a terra, ele se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Ou seja, ele se sujeitou a estar dentro do tempo. O Deus que está na eternidade entrou no tempo. Nós podemos ver ali em Tiago, capítulo 1, do versículo 17 até o 18, que o Senhor Jesus, o próprio Deus, nele não há sombra de mudança. E então nós podemos ver, que no Senhor não há mudança. Ou seja, o tempo não interfere nele. Ele está totalmente fora do tempo. E também nós lemos ali, em Tiago, que toda boa dádiva ela vem, da esfera celestial. Ou seja, irmãos, tudo que é terreno é passageiro, é perecível, mas tudo que vem do Senhor, ele é perfeito, Toda boa dádiva é perfeita, porque vem do Senhor, que vem da esfera celestial, como nós lemos ali em Efésios, que o Senhor já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ó Senhor Jesus. E prosseguindo na leitura, nós podemos ver ali que em Hebreus 9, no versículo 12 até o versículo 14, que fala assim: E não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas por seu próprio sangue, Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu-se sem mácula a Deus, purifica nossa consciência de obras mortas, para podermos servir ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Nessa passagem aqui, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele foi morto, Ele foi morto no tempo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele se sujeitou
a estar aqui, né? O corpo dele físico se sujeitou às coisas dessa terra, ao tempo, né? A doenças, todas as coisas que nós passamos, né? Como homem, Deus passou também. E ele morreu. E não somente isso, Deus o ressuscitou entre os mortos. E ele foi admitido na glória de Deus. Ou seja, quando o Senhor Jesus ele cumpriu a sua obra, ele cumpriu toda a redenção e morreu, o próprio Deus o ressuscitou e ele foi admitido em sua glória. Ou seja, irmãos, tudo que Deus fez, toda a obra que foi consumada aqui na terra, foi admitida por Deus em sua glória. Ou seja, toda a humanidade, né, tudo que Deus passou aqui na terra como homem, né, tudo que o Senhor Jesus passou aqui na terra como homem, foi admitido na glória, entrou na eternidade. E nós podemos ver isso, né, como nós lemos ali em Hebreus 9, que o Espírito Eterno, que o Senhor Jesus, né, foi entregue a Deus pelo Espírito Eterno. E esse Espírito Eterno, ele é representado, né, ele é figurado pelas argolas da Arca do Testemunho. Nessas argolas, que ficava ali na Arca do Testemunho, era por meio delas que passavam uns varões, né, daqueles bastões, para os levitas, né, que carregavam a arca, poder passar, né, aqueles varões entre a argola e carregar, né, nos seus ombros ou nos seus braços. E essas argolas, né, que são representadas pelo Espírito Eterno, elas não têm fim, né? Uma argola não tem fim, não tem digamos assim, um círculo não tem um ponto de começo e um ponto de final. Ela está sempre ali em um loop, né? Digamos assim, em algo que não tem fim, algo que não acaba. Não é igual uma linha reta. Uma linha reta ela começa em certo ponto e termina em determinado ponto. Ou seja, tem uma ordem, né? Tem uma ordem. Primeiro vem aqui, depois aqui, tal. Um círculo não. Um círculo não tem início, não tem fim. Isso é o que representa o Espírito Eterno. Ou seja, o Senhor Jesus, quando ele foi entregue pelo Espírito Eterno à eternidade, isso significa que tudo que Deus fez aqui na terra, toda a sua obra, né, nós podemos ver ali que quando o Senhor Jesus ele se ofereceu, né, pelo Espírito Eterno, sua encarnação, seu viver humano, sua crucificação, todo o seu sofrimento e sua ressurreição entrou na eternidade. Ou seja, irmãos, Deus ele recebeu o Senhor Jesus, né, quando Cristo ele se ofereceu morrendo, Deus recebeu esse sacrifício pelo Espírito Eterno. Então toda a obra foi consumada na eternidade. Ou seja, Cristo, como homem, entrou na eternidade. Oh, louvado seja o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós podemos confirmar isso em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, irmãos, como usamos o exemplo da argola, não tem fim. Não tem um ponto de começo. Mesmo Cristo, ele tendo morrido, né, há vários anos depois da criação, mas ainda assim, antes da fundação do mundo, Cristo ele já tinha morrido e já tinha se feito homem e já estava na eternidade, porque ele foi entregue pelo Espírito Eterno a Deus e fazendo assim, o homem entrou na eternidade. Ó Senhor Jesus! E, irmãos, isso é muito maravilhoso. E é por isso que hoje, o que é que Deus quer? O que é que Deus quer fazer conosco? Deus, ele quer nos levar para a eternidade e para a glória. Oh, louvado seja o Senhor, porque o Senhor Jesus entrou na glória. Hoje nós também fomos convidados a entrar nessa eternidade e nessa glória juntamente com o Senhor. Louvado seja Deus.